Olá, espero que estejam bem. Vamos começar então o nosso pré-ENEM, a nossa preparação de literatura. Hoje nós vamos falar sobre o romantismo, período este muito importante aqui no Brasil, o qual possui um dos autores mais cobrados nas avaliações anteriores, José de Alencar. Vamos lá. O romantismo, então, é um período literário, não apenas literário, é um período artístico que se deu na Europa, se iniciou na Europa no final do século XVIII e perdurou até o final do século XIX. Então, como foi um período, de certa forma, extenso, nós temos vários aspectos aí a considerar. Ele foi um período artístico, então ele não se deu apenas na literatura, e sim na arte como um todo. Nós vamos começar pela contextualização histórica. O romantismo é um dos períodos que mais tem relação com a sua história. Por isso é tão importante nós entendermos esse contexto. Primeiro, na Europa acontecia a Revolução Francesa, a chamada Revolução Burguesa. Com a Revolução Francesa, houve a ascensão da burguesia, ou seja, uma classe social se ascendeu, apareceu no mundo. E essa burguesia, ela vai ter papel fundamental na arte, porque agora a arte ela deixou de ser apenas para o clero e para a nobreza e passou a ser também para a burguesia. Então a burguesia tornou-se um novo público leitor. O público-alvo, os autores precisaram mudar de foco, porque o público-alvo modificou, principalmente as mulheres, que tornaram-se leitoras. Então, as obras foram direcionadas também a elas. Na contextualização nacional, com as tropas, a invasão das tropas napoleônicas com a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, a família real portuguesa veio para o Brasil. Instalando-se aqui, após um tempo, Dom João VI precisa voltar a Portugal. Então, deixou seu filho Dom Pedro I aqui. Quando Dom João VI morre em Portugal, Dom Pedro I, não querendo abdicar do trono, ele proclama a independência para ir para Portugal. Com a proclamação da independência, reacendeu um sentimento ufanista, um sentimento nacionalista. As pessoas começaram a ter maior amor à pátria. E esse patriotismo, esse ufanismo, será importantíssimo para nós nas obras literárias. Então, nós tivemos a independência do Brasil e nós tivemos a Revolução Francesa. Os dois principais pontos que nós vamos nos apegar agora. Aqui no Brasil, então, nós tivemos a mudança da capital para o Rio de Janeiro, né? Então, o Sudeste começou a tornar-se o foco, o centro de um país. Esse ponto também é importante. Então, recapitulando, o romantismo é uma arte burguesa. E isso vai ser importante para nós agora, por quê? Porque a burguesia, a literatura vai ser da burguesia para a burguesia. Antes, a arte ela era limitada para o clero e para a nobreza. E agora nós vamos ter um novo público-alvo. Nós vamos ter um novo público leitor. E é isso que interessa para nós agora. Os autores vão volver o seu olhar para esse tipo de público. E a partir daí, então, o romantismo é símbolo de novos valores, novas ideologias, novos ideais, principalmente com a modernização da sociedade, né, a questão da Revolução Industrial, mas agora nós vamos ter essa palavrinha-chave, liberdade. Por que liberdade? Porque nós vamos ter uma liberdade de expressão, uma liberdade na arte. E a igualdade aí vem pela busca da burguesia para ter direitos iguais em relação aos impostos, mas direitos iguais em relação à arte também. Então, nós vamos ter uma mudança na sociedade completa em relação à arte. A arte que até então era limitada, a arte agora vai ser igualitária. A arte que até então era presa, era engessada, ela vai ter agora um aspecto livre, tá? Então, nós temos aqui pontos diferentes de arte.
Observem as mulheres participando dos eventos, as mulheres não só com as suas funções domésticas, e sim as mulheres lendo as poesias, declamando as poesias, as mulheres participando da sociedade, dos bailes, as mulheres elegantes. Isso é o símbolo do romantismo. Com essas características das mulheres entrando agora para esse público-alvo, as pessoas começaram a ficar, de certa forma, mais individualistas, pensando em si mesmos, pensando no seu sentimento, pensando nas suas ideias, nos seus ideais. A questão da coletividade, a questão da objetividade poética, ela vai ser descartada agora, porque o próprio sentimento, a própria idealização vai ser alavancada. Quais as características nós temos do romantismo? É importante lembrar também que romantismo, enquanto período literário, ele não tem somente aqueles aspectos que nós estamos acostumados no dia a dia com a palavra romantismo hoje. Não é só um relacionamento de homem e mulher. O romantismo agora ele vai muito além. O romântico, ele não se prende só à mulher amada. Ele vai se prender ao próprio sentimento. Ter um sentimento já é sinônimo de romantismo aqui para nós. Características gerais desse período: a emoção, o egocentrismo, né, o individualismo, eu penso em mim, eu quero favorecer a mim, o subjetivismo, né, que gira também em torno dessa questão individual, a religiosidade. Nós vamos falar um pouquinho desse ponto religioso aqui, porque a religiosidade vai ser um aspecto peculiar aqui no romantismo, porque ela não vai ser tão exaltada, mas a religiosidade vai estar presente como se eu estivesse pedindo a Deus para que trouxesse a pessoa amada de volta, para que eu não sofresse tanto com esse amor. A cultura popular, que nós vamos ver principalmente na primeira fase poética, a natureza. Observem que nós temos esse aspecto, essa característica, desde o arcadismo. Lá no arcadismo, período que antecede o romantismo, a natureza, ela é o lugar único e ideal para se viver. Então, vive-se a natureza, desfruta-se da natureza lá no arcadismo. Aqui no romantismo, a natureza, ela é uma confidente, como se eu estivesse trocando uma ideia com ela. Eu não posso contar meu sentimento para ninguém, então eu vou contar para a natureza. E a emoção acima da razão. Observem que todas as características vão exaltar o sentimento, vão exaltar o individualismo, a subjetividade em si. Só que nós vamos tratar também de dois aspectos do romantismo, a prosa e a poesia. Então, aqui nós vamos ter também a mulher, a questão da exaltação feminina, a mulher inacessível. É como se a mulher estivesse em um patamar e o homem abaixo. A mulher virgem, a mulher sensual. Observe nessa primeira imagem aqui. A mulher, ela já mostra o seu colo. Isso é o máximo da sensualidade. Claro que nós não vamos comparar aos parâmetros atuais. O gosto pela noite, porque a noite é ideal para os enamorados, né? À noite, a lua, as estrelas, o sentimento torna-se mais intenso. Então, o gosto pela noite, a imaginação, as redondilhas, nós vamos falar delas. Na Europa, o medievalismo e no Brasil, o indianismo. Olha só, não tivemos Idade Média no Brasil, mas nós tivemos um sentimento ufanista nesse período, e para nós, quem é a nossa exaltação brasileira, quem é a nossa base, o nosso alicerce é o índio. Então, ao invés de exaltarmos a Idade Média, nós vamos exaltar o índio, tá? E em Portugal, na Europa, eles vão exaltar o medievalismo, ou seja, os heróis de cavalaria, as novelas de cavalaria. Nós vamos ter essa distinção entre a poética portuguesa e a poética brasileira. Observem aqui que nós vamos encontrar vários aspectos que vão destoar as gerações românticas. Então, aqui eu tenho
a natureza, na primeira imagem, a natureza bela, a natureza completa, a natureza exaltada. Aqui embaixo eu tenho o índio em meio à natureza, o índio com a sua arma, o índio com a sua essência, né? O índio bem na sua raiz. Nessa primeira imagem, aqui eu tenho negro, eu tenho um navio com muitos negros, sem condições de vida, o negro sem condições de ser transportado. E aqui embaixo eu tenho as mulheres sonhando, sonhando com o amor ideal, idealizando um casamento perfeito, né? Observem que até as próprias fotografias não são nítidas, porque elas procuram exprimir esse sonho, essa fantasia, esse desejo feminino. Olha só, quando nós falamos em romantismo, nós vamos fazer uma certa oposição ao classicismo. Vou relembrar. O que é o classicismo? É aquele período lá do Renascimento Cultural que se deu na Europa, que nós temos como principal autor Luís Vaz de Camões, e o classicismo é a retomada de um padrão clássico. O que seria padrão clássico? Quando nós falamos de padronização, estamos falando da mitologia greco, tá? Tudo que volta na mitologia, tudo que volta na arte grego-romana é extremamente voltado ao clássico. E o romantismo, então, ele vai dar uma destoada desse classicismo. O período anterior ao romantismo chama-se arcadismo ou neoclassicismo, ou seja, ele vai reacender as características do classicismo. Só que, acabando o arcadismo, os autores procuram, de certa forma, uma liberdade de produção. E essa liberdade de produção chamou-se romantismo. Tá? Então, nós vamos ter agora um momento diferente da arte e da literatura. Lá no classicismo, o modelo de escrita era universal. Camões diz: amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Ele fala do amor, de um sentimento generalizado. Eu amo amar, mas esse sentimento me faz sofrer. Então, é um paradoxo. No romantismo, eu não estou preocupado com o amor de cada um. A preocupação aqui é individual. A minha mulher exaltada, o meu sentimento, o meu sofrimento. Tá? Os aspectos aqui são mais individuais. Nós vamos encontrar, inclusive, pronomes, verbos em primeira pessoa, para mostrar, de fato, essa individualidade. Então, no classicismo, a poética é impessoal, é objetiva, enquanto no romantismo é extremamente pessoal e subjetiva, né? O individualismo mesmo. Olha só, no classicismo nós temos a antiguidade clássica, o que eu disse a vocês, a retomada dos padrões, né? A busca por sonetos, pela perfeição, enquanto no romantismo vai ressaltar a Idade Média. Como eu disse no slide anterior, a questão da Europa, né? Porque eles vão exaltar a Idade Média, que é o medievalismo lá. Como nós não tivemos no Brasil, exaltamos o índio, que é a nossa base. O paganismo no classicismo. No classicismo, para relembrar também, nós temos a saída do humanismo e a introdução do classicismo. Na Idade Média, cristianismo extremamente presente. Eu saio da Idade Média, chegando no humanismo, e o homem, a ciência, a sabedoria, começa a pesar na balança aqui. Então, no classicismo, nós temos essa duplicidade, essa dúvida, né? Se é homem, se é Deus, a quem acreditar. No romantismo já tem bem definido, que é o cristianismo. O classicismo busca pela inteligência, né? Ou seja, a sabedoria, a ciência, o estudo, o homem se percebe como um ser pensante. Enquanto no romantismo ele já sabe pensar, agora ele quer imaginar, ele quer sonhar, ele quer fantasiar com o seu sentimento, com a sua vida amorosa. No classicismo, então, nós temos a razão, né, a busca pela razão, enquanto no romantismo nós temos a sensibilidade, o sentimento, a tão chamada sofrência que vivemos hoje.
No classicismo, algo erudito, né, algo antigo, clássico, enquanto no romantismo, folclore, é a busca cultural. O romantismo vai procurar resgatar esses aspectos culturais individuais. No classicismo, nós temos a disciplina, sonetos, versos decassílabos, enquanto no romantismo nós vamos ter uma certa liberdade de expressão, uma certa formação na poesia livre. Então, vamos falar em poesia. Primeira coisa, poesia, chamamos de poesia aquilo que é dividido em estrofes e versos. A poesia, por sua vez, no romantismo, ela foi dividida em 3 gerações. São 3 aspectos, 3 focos, 3 características bem distintas uma das outras. Porque é possível discernir esse aspecto, essas características poéticas, facilmente porque elas possuem peculiaridades extremamente diferentes. Primeira geração, ela é chamada de nacionalista. É aquela geração que vai exaltar a pátria, vai exaltar o sentimento fanista, vai exaltar todos os aspectos naturais da pátria, tá? A natureza da pátria, a religiosidade da pátria, o sentimento da pátria, o saudosismo à pátria porque eu estou longe. Então, tudo gira em torno da pátria. Tanto que no Brasil, quem que nós vamos exaltar enquanto pátria? O índio. O índio é o guerreiro, o índio é o herói, o índio é aquele que tem seus aspectos culturais, é o que caça, é o que planta, é o que colhe, é o que cuida da natureza. O índio aqui, ele é visto exaltado, mas com todas as suas características culturais. É aquele índio mesmo que nós aprendemos desde criança. Aquelas características básicas do índio. Tá? O índio é guerreiro. Então, o índio aqui, ele vai ser forte, ele vai ser bravo, ele é destemido. Tá? Nessa geração, nós vamos encontrar tanto o índio quanto a natureza. Mas a natureza da pátria, não é qualquer natureza. Lembrando que a natureza, ela não é exaltada por ser um lugar ideal para se viver. A natureza, ela é exaltada aqui porque ela pertence à minha pátria. O meu sentimento patriótico vai falar mais alto. Aqui nós temos um texto, um exemplo dessa primeira geração romântica, bem conhecido de vocês, Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que eu desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. Essa poética aqui, ela é extremamente completa em relação às características da primeira fase romântica. Vamos lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Então, aqui eu tenho as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrela, nossas várzeas têm mais flores. Eu tenho aspectos da natureza sendo exaltados. Observem, nossos bosques têm mais vida. Outro ponto importante aqui. Vou mudar a cor. Em cismar sozinho à noite, outra característica. Preocupação, o gosto pela noite. Mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Outra característica. Não permita, Deus, que eu morra. Olha a religiosidade aqui. A religiosidade, ela não vem
excêntrica, ela não vem tão forte, mas ela vem pedindo a Deus para que melhore a sua condição, para que sane aquele sofrimento. Minha terra tem primores que tais eu não encontro eu cá. Então, aqui nós temos a exaltação da natureza, eu tenho a predominância da noite, o gosto pela noite, eu tenho a religiosidade e ainda eu tenho duas características importantes. Lá e cá. Minha terra tem palmeiras, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Gonçalves Dias estava exilado fora do país. Então, as aves que gorjeiam onde ele estava, em Portugal, não gorjeiam como lá no Brasil. Saudosismo à pátria. Observem 4 características importantes aqui. Então, eu tenho o sentimento ufanista, exaltação da natureza, eu tenho saudosismo à pátria e eu tenho prazer à noite, além da religiosidade. Tá? Então, fiquem atentos para interpretar esse tipo de texto. Esse texto se encaixa na primeira geração romântica, por quê? Porque ele tem aspectos da natureza sendo exaltada, ele tem o saudosismo à pátria, ele tem o sentimento ufanista. Por isso que a primeira geração se chama nacionalista. Segunda geração, ultrarromântica, o próprio nome já nos diz. O romance muito exagerado, o amor impossível, a sofrência toda que nós gostamos de ouvir hoje pelo sertanejo, nós temos agora nessa segunda geração romântica. O individualismo, porque eu estou preocupada com o meu sentimento, estou preocupada comigo. O pessimismo, porque eu sofro, eu morro, não vai dar certo, o meu relacionamento não vai. O byronismo, que é Lord Byron, né, uma característica que veio lá da Europa. Lord Byron é o primeiro autor que introduziu essas características ultrarromânticas, esse sofrimento. Então, que ele tem um lema, né, que é o tempestuoso ímpeto, que é o sofrido. O amor não é simples. O amor é algo doído, o amor é algo sofrido. A morte é melancolia. Então, o fúnebre, o macabro, o cinza, o escuro, são características dessa segunda geração. Como autores principais, eu tenho Álvares de Azevedo, Junqueira Freire, Casimiro de Abreu e Fagundes Varela. A se destacar, Álvares de Azevedo. Tá? A geração ultrarromântica, ela vai se prender muito nesses aspectos sofridos. É extremamente a sofrência. Aqui eu coloquei um trecho de um soneto de Álvares de Azevedo. Para começar, ele se chama Se Eu Morresse Amanhã. Então, eu já tenho logo de cara temas voltados à morte, que é predominante nessa segunda fase. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe, de saudades morreria, se eu morresse amanhã. Quanta glória pressinto em meu futuro, que a aurora de porvir e que amanhã eu perdera chorando essas coroas, se eu morresse amanhã. Olha só a alegria que ele está se ele morresse amanhã. Observem o sentimento. Vamos às características. Primeiro, a questão da morte. Segundo, se eu morresse amanhã. O individualismo, a subjetividade. Se eu morresse amanhã, eu iria fechar meus olhos. Minha mãe de saudades morreria. Então, ele não está preocupado com o sentimento da mãe, da irmã, de mais alguém. Ele está preocupado consigo. Tá? O sentimento individualista. Se eu morresse amanhã. Quanta glória pressinto em meu futuro, que a aurora de porvir e que amanhã eu perdera chorando essas coroas se eu morresse amanhã. Tá? Então, nós temos a questão da morte, nós temos o individualismo, nós temos o sofrimento, se eu morresse amanhã, nós temos eu perdera chorando essas coroas se eu morresse amanhã. Observe quanto é diferente a primeira fase, né, nacionalista, a que vai exaltar o índio, com essa segunda fase. A questão do sofrimento, a questão da morte, a questão do fúnebre e do macabro.
E a terceira geração romântica, geração condoreira. Ela também vai tratar de um outro ponto importante aqui, que são as desmazelas sociais, principalmente em relação ao negro, principalmente em relação à falta de condição, à falta de amor ao próximo aqui. Essa geração condoreira vai falar da escravidão, então nós vamos encontrar com Castro Alves, o principal autor, o Navio Negreiro, que é aquela obra que trata do negro sendo transportado para o Brasil para ser escravo, para ser sofrido mesmo. Só que é importante destacarmos isso aqui. Castro Alves também produz não apenas a poética condoreira, mas também a poética erótica. Lembrando que o erotismo agora é a sensualidade de mostrar o colo, mostrar o braço, as mulheres andavam muito cobertas. Não relacionemos a nosso dia a dia, a nossa atualidade. Então, nós encerramos as 3 gerações. Só para encerrar aqui, eu trouxe um trechinho para nós vermos a questão da poética de Castro Alves. Amar e ser amado. Amar e ser amado. Com que anelo, com quanto ardor este adorado sonho. Acalentei em meu delírio ardente por essas doces noites de desvelo. Ser amado por ti, o teu alento, abafejar-me abrasadora frente. Em teus olhos mirar meu pensamento, sentir em mim tua alma, ter só. Observe o sentimento. Tá vendo que ele não está sofrendo, ele não prefere a morte do que sofrer, assim como no ultrarromantismo, mas ele tem um sentimento mais sensual, um amor mais para frente do seu tempo. E aqui outro trechinho de Navio Negreiro, é a questão, né, do condoreirismo, a questão do negro e as desmazelas sociais. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus? Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas do manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Aqui é um trechinho do poema Navio Negreiro, produzido por Castro Alves, que faz essa acusação aos maus tratos aos negros, né? Ao trazer os negros da África. Os 2 estilos de poética. Então, vamos recapitular. Nós temos 3 gerações românticas na poesia. Na prosa, nós não vamos ter gerações. Nós vamos ter vertentes, nós vamos ter formas de escritas diferentes, tá? Na prosa, eu tenho o romance urbano. O próprio nome já nos diz, romance urbano. Então, ele vai tratar de questões sociais urbanas, principalmente com José de Alencar, as mulheres. Agora, na prosa, vai acontecer um aspecto importante, que é a publicação por folhetins. As obras eram divulgadas periodicamente nos jornais, fazendo assim com que a burguesia, né, o novo público-alvo, participasse mais da literatura e comprasse mais os jornais, porque os capítulos eram publicados periodicamente. E os romances urbanos tratam de mulheres que, principalmente com José de Alencar, de mulheres que sobressaem no seu tempo. Acredito eu que vocês conhecem Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, por exemplo, que também trata dessas questões. A mulher é diferente do seu tempo. A mulher não é submissa a ter um casamento por encomenda da família. A mulher, ela quer trabalhar, a mulher, ela quer viver. Ela não quer simplesmente ficar à mercê do marido. E José de Alencar escreve isso com extremamente delicadeza. Dentro dos romances urbanos de José de Alencar, nós temos Lucília, temos Senhora, que são obras às quais as mulheres sobressaem. Joaquim Manuel de Macedo, com A Moreninha, que é um romance bem água com açúcar, aquele romancinho bem leve, e Manuel Antônio de Almeida, que escreve Memórias de um Sargento de Milícias, que vai desfocar um pouquinho das obras de José de Alencar,
No entanto, também a poética, a obra se passa em meio urbano. Então, quando nós falamos em romance urbano, estamos tratando da questão do espaço proposto na narrativa. Lembrando que as obras em prosa são aquelas cujos romances são divididos em parágrafos mesmo. É fácil discernir poesia da prosa, poesia, estrofes e versos, e a prosa dividida em parágrafos, tá? Só relembrando aqui, a prosa, nós temos os romances românticos. Romance é o gênero textual, é aquele gênero que possui uma grande quantidade de personagens, é aquele cuja história não se passa em apenas um ambiente, não se tem apenas um núcleo de personagens, a história não acontece com apenas um clímax. O romance são aquelas obras um pouco mais trabalhadas, um pouco mais extensas, as quais possuem vários clímax, a história se passa em vários ambientes. E romântico porque pertence ao romantismo. Então, nós temos o romance romântico urbano, o romance romântico indianista, né? Iracema e o Guarani, de José de Alencar. Nesse romance indianista, o índio, ele é o índio aquele que, principalmente em Guarani, ele vai viver em meio urbano. O índio aqui não é tão excêntrico, não é tão alicerce, base, quanto é na poesia. Eu não posso falar que o romance indianista pertence à primeira geração romântica, tá? O romance romântico indianista, ele pertence a essa vertente. No entanto, o índio aqui, ele vai ser exaltado assim como na poesia, porém ele vão mostrar os aspectos mais básicos do índio. Como é um romance, como nós vamos ter mais tempo de detalhar, né, as descrições são presentes, aqui o índio ele vai continuar sendo exaltado, mas ele vai ter a sua vida própria. Ele vai viver dentro mesmo das cidades, em meio a outros povos que não são índios. Tá? José de Alencar, com maestria, escreve o Guarani e Iracema, que vai destacar esses aspectos indianistas. Nós temos o romance regionalista. Os romances regionalistas vão tratar de regiões individuais do Brasil, principalmente a questão do sertanejo mesmo, do interior. Então, José de Alencar, ele tem uma obra chamada Tio, por exemplo, que se trata de uma família, de um pequeno grupo de pessoas que vivem no interior. Eles têm os seus aspectos culturais. Lembra que a cultura de um povo também é característica do romantismo. Ele tem os seus aspectos culturais. Só que Tio, ela vai ser, de certa forma, uma heroína. Ela vai ter as características de ajudar todo mundo, de querer socorrer todo mundo. Então, o romance regionalista vai buscar essa exaltação aí. Assim como Bernardo Guimarães escreve a Escrava Isaura, tá? A Escrava Isaura, a Isaura em si é uma escrava branca e ela também vai ser uma heroína. Ela também vai ser, de certa forma, idealizada. Ela consegue fugir, ela consegue um final feliz, que também é uma característica romântica, e ela tem essas características idealizadas. E Visconde de Taunay também escreve Inocência. Então, nós temos 3 autores aqui no romance regionalista, os quais possuem uma esfera muito parecida. Tá? Essa questão de exaltação da mulher, essa questão de mostrar as qualidades femininas. O romance histórico, que de fato aparece um pouco menos aqui no romantismo. Aqui no Brasil, nós temos Guerra dos Mascates com José de Alencar, só que nós temos algumas obras famosas em Portugal com os romances históricos, tá? Então, as Viagens de Minha Vida, tem que tomar cuidado que o romance histórico, ele é uma vertente que vem de Portugal e aqui no Brasil ele não tem tanta força, mas José de Alencar consegue produzir. Observem que as 4 vertentes de romances românticos são produzidas por José de Alencar, o que concluímos que ele é um autor completo. José de Alencar, ele estava à frente do seu tempo aqui no Brasil. As suas obras possuem uma descrição
muito nítida e possui uma forma inusitada, uma forma diferente. Não se trata de um romance previsível. Ao começar a ler Escrava Isaura, por exemplo, de Bernardo Guimarães, geralmente a gente vai ver que alguma coisa vai acontecer. São aquelas novelas mexicanas. Só que José de Alencar não. Ele já produz com uma vertente completamente inusitada, um final completamente inédito do perceptivo durante a obra. Tá? Então fiquem atentos a José de Alencar, porque ele é um autor completo. E José de Alencar, então, ele vai fazer uma amizade com Machado de Assis, né? O nosso bruxo do Cosme Velho. Machado de Assis vai também produzir de acordo com a vertente romântica, por influência de José de Alencar. Só que Machado de Assis não vai ter esse destaque que tem em José de Alencar no romantismo, porque o José de Alencar ele foca no romantismo e Machado de Assis vai passar para o realismo. Para encerrarmos, trouxe aqui um mapa mental só para a gente entender. Ó, primeira geração indianista, segunda geração ultrarromântica e terceira geração condoreira. Isso. Né? O regionalismo, a natureza, a poesia romântica e a primeira geração. Então, aqui nós temos o romantismo no Brasil focado apenas na poesia. Prestem atenção nesses aspectos, a subjetividade, a questão do individualismo, do sofrimento, do sentimento. Um ponto importante no romantismo de Portugal, que vai diferir muito dos romances românticos brasileiros. Lá em Portugal, os romances românticos geralmente têm finais trágicos. Porque o sofrimento é tanto, o amor não é idealizado, o amor não se concretizou, então eu prefiro morrer, eu prefiro suicidar do que viver tamanho sofrimento. Ok? Aqui nós temos, então, algumas características básicas apenas da poesia do romantismo no Brasil, para nós relembrarmos aqui. Primeira geração, o índio, a saudade da pátria, a religiosidade, Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães, dois autores principais. Segunda geração, Álvares de Azevedo, vai se destacar aqui. Casimiro de Abreu. Lembrando que Casimiro de Abreu escreve das duas vertentes, tanto na segunda quanto na terceira geração. E Castro Alves, na terceira geração, com o Navio Negreiro. Pessoal, por hoje é só. Obrigada pela participação de vocês e até a próxima aula.